Pessoal, como vocês perguntaram a respeito do exercício 11, eu vou ler ele para vocês e aí eu respondo, tá? Mas para resolver, vocês precisam ter acesso a uma tabela periódica, tá ok? Então vamos lá. Texto para a próxima questão da Ubra e foi modificado, tá? No capítulo Raios Penetrantes, Oliver Sacks relembra de um exame de úlcera do estômago que presenciou quando criança. Mexendo a pesada pasta branca, meu tio continuou, usando sulfato de bário porque os íons de bário são pesados e quase opacos para os raios-x. Esse comentário me intrigou e eu me perguntei por que não se podiam usar íons mais pesados. Talvez fosse possível fazer um mingau de chumbo, mercúrio ou talho. Todos esses elementos tinham íons excepcionalmente pesados, embora evidentemente ingeri-los fosse letal. Um mingau de ouro e platina seria divertido, mas caro demais. E que tal um mingau de tungstênio? Sugeri. Os átomos de tungstênio são mais pesados que os de bário e o tungstênio não é tóxico nem caro. Analise as seguintes afirmações sobre os elementos citados no texto. Então, nesse exercício é para a gente verificar qual das afirmações são verdadeiras ou falsas, né? Então, vamos lá. Afirmação 1. O bário forma o cátion bário 2+, logo o íon citado no texto apresenta 56 prótons e 54 elétrons. Vamos lá para a tabela periódica, tá? O bário na tabela periódica, ele tá aqui. Deixa eu só pegar um negocinho para eu escrever. O bário, ele na tabela periódica, ele tá aqui, ó, tá? O número atômico dele é 56. Ou seja, se o número atômico dele é 56, ele tem 56 prótons e, consequentemente, 53 elétrons. Como ele é da família 2A, né? Como ele é da família 2A, deixa eu trocar a espessura aqui, deixa eu ver se eu consigo. Como ele é da família 2A, acho que não dá para trocar a espessura, mas ok. Como ele é da família 2A, então ele tem 2 elétrons na camada de valência, podendo se transformar num cátion 2+. Tudo bem? Isso aqui não fui eu, tá? E aí essa afirmação ela é verdadeira, porque aí se ele tem 56 elétrons, caso neutro, e aí ele se transforma em bário 2+, significa que ele perde 2 elétrons. Então a primeira afirmativa tá correta, tá? Então a gente vai lá, deixa eu voltar aqui para limpar o que eu fiz. Aí, então, essa primeira afirmativa aqui, ela tá certa, tá? O bário, ele forma um cátion bivalente, né, 2+, logo o íon citado no texto apresenta 56 prótons e 54 elétrons, tá correto. Segundo, chumbo, mercúrio e talho pertencem à mesma família da tabela periódica, o que explica que apresentam propriedades semelhantes. Bora lá na tabela pra gente ver se é verdade ou mentira isso. Esses 3 elementos na tabela, eles estão aqui, ó. Mercúrio, talho e chumbo. Vocês percebem que eles não pertencem à mesma família, porque as famílias, elas são as colunas, né? Ele tá aqui, ó, no mesmo período. E para o mesmo período, a única coisa que se assemelha de um elemento para o outro é o número de camadas que ele tem na eletrosfera, né? Então, a afirmativa 2, ela tá incorreta, tá? Não tá certa, não. Deixa eu apagar o que eu fiz. Pronto. Então, a 1 tá certa, a 2 tá errada e a 3. O tungstênio, por ser um metal, possui tendência de perder elétrons. Todo metal, ele possui tendência de perder elétrons. A única coisa que a gente tem que se certificar é que se o tungstênio é um metal ou não, tá? Aí a gente vai lá na tabela e a gente acha o tungstênio aqui, ó. Cadê o tungstênio? Aqui, ó. O tungstênio tá aqui, ó, tá? E ele é um metal de transição, e ele tem sim a tendência de perder elétrons, porque se a gente olhar na camada de valência dele, ele tem 2 elétrons na camada de valência, né, que é a camada mais externa. E então ele é um metal e tá correta aquela afirmativa, tá bom?
Então, exercício 11, a resposta correta é a alternativa C, tá bom? 1 e 3, ok?